Tenho já a Gilsane, então abre na tela do Cidade, por gentileza, participação da meteorologista da Ipagre-Cirã, Gilsânia Cruz. Ô Gilsânia, uma ótima noite para você já de sexta-feira. O que a gente pode esperar do tempo, porque você já vem alertando, vem informando dessa chegada da frente fria, que felizmente, né Gilsânia, veio com chuva praticamente em todo o estado de Santa Catarina. Agora, não sei se você já teve o conhecimento, até porque esse material acabou de chegar para a gente. A chuva aliada ao vento forte que nós tivemos nessa tarde no meio-oeste, atingindo Campos Novos, Água Doce, Tangará, Catanduvas. Eu vi um vídeo agora há pouco, Gilsânia, de um caminhão virado com a força do vento. Então, o que você pode nos trazer de informações dessa mudança toda e atualizando já a audiência aqui do Cidade? Boa noite, Gilsânia. Boa noite, Zanotto. Boa noite a todos. Então, hoje era um dia, né, que nós tínhamos um risco bem grande de temporais no estado, sobretudo nas áreas do oeste, meio oeste. Ainda podemos ter, ainda no período da noite, período da madrugada, também no setor norte do estado de Santa Catarina, nas áreas mais próximas ao Paraná, os índices de instabilidade estão bastante altos, né? E foram temporais bastante intensos, temporais aí que trouxeram um granizo de tamanho assim bem significativo, ventania e muitos estragos aí em algumas cidades, né? Então, essa condição, nós ainda estamos numa situação de alerta nesse sentido, pelo menos até a próxima madrugada. O nosso aviso da Ipagre-Cirã estendemos aí até às 6 da manhã da madrugada, então, de sábado, né? E depois disso, ao longo do sábado, é que nós vamos ter assim uma melhora no tempo, com uma previsão de ocorrer uma variação de nuvens ao longo do dia, algumas aberturas de sol são possíveis amanhã também, e aí com isso vai favorecer a elevação da temperatura. É um dia mais quente amanhã, já no domingo nós temos previsão de declínio na temperatura. Então amanhã, a partir da noite, mais uma vez a gente tem condições para ocorrência de chuva, né? E depois no domingo, é um domingo que tem também o predomínio da nebulosidade em boa parte dele, a condição de chuva, essa condição de chuva principalmente no período da madrugada, no período da manhã em todo o estado, depois fica mais na região de Florianópolis para o norte, vai melhorando na parte oeste e sul, né? E a temperatura declina ali no domingo, ficamos com um dia já bem mais frio. Agora, Gilsânia, outro alerta que a gente já pode antecipar aqui à audiência do Cidade é o comportamento que tudo está indicando, a previsão para a próxima semana de um frio ainda mais intenso, aí predominando pelo que eu vi em todo o território catarinense, não é? É sim, a gente na próxima semana ainda tem uma semana assim com instabilidade, com condições de ocorrência de chuva, no geral uma semana mais úmida, assim meio parecida com o que foi hoje, foi esta semana agora, né? E em que nós tivemos assim alguns períodos, claro, de melhoria durante o dia, mas sempre com condições de ocorrência de chuva mais frequente. E isso mostra também para boa parte da semana que vem. E aí então, no dia 19, que é quinta-feira, uma frente fria na quarta, desculpa, que é o dia 19, se eu não me engano, nós temos o avanço de uma frente fria, e essa frente ela traz a chuva e na sequência a massa de ar frio que acompanha essa frente, ela é muito intensa, ela é de origem polar, vai estender assim por boa parte do Brasil, inclusive é o sistema que provoca friagem. Esse frio ele chega à região ali do centro-oeste, a parte sul, do norte do país, toda a parte sul, né, e sudeste do Brasil. Então, é um sistema que avança pelo Brasil, assim, é bem estendido, né? E esse vai chegar ali, então, vai provocar um declínio ainda mais acentuado na temperatura, então, a partir da quinta-feira que vem. Ô, Gilsânia, você sabe, já que há muito tempo, né, eu sempre faço questão e acompanho o trabalho de vocês, os meteorologistas aqui do nosso estado, fico de olho também nos estados vizinhos, no Paraná e no Rio Grande do Sul, e lá do Rio Grande do Sul eu vi uma previsão da Metsul, dos meteorologistas de lá, informando, chamando a atenção até para um volume acentuado no norte gaúcho e também no Paraná, já a divisa com Santa Catarina. Por isso que eu te pergunto, porque tem a questão dos modelos, né? Modelo canadense, modelo aqui, modelo lá. O que você pode nos antecipar se há alguma previsão de chuva intensa também para Santa Catarina, se nós pegarmos esse acumulado, né? Desde quando começou a chover até essa segunda frente fria, como você acaba de trazer a informação, que chega no meio da próxima semana. Há alguma preocupação? Porque é um agosto que não dá para entender, né, Gilsânia? Nós ficamos 2 semanas sem um pingo de água e aí, de repente, quando vem, é esse pacote todo com ventania, com granizo e a chuva acumulada. O que você pode nos informar? Olha, é possível, Zanotto, que a chuva acumulada durante esta semana agora, né, que nós ainda temos chuva aí até o domingo, e depois na próxima semana, que ainda temos a condição de chuva,
Como eu te falei, não o tempo todo sem parar, mas frequente, é possível que a gente tenha acumulados aí acima de 100, 150 milímetros no estado. E como o agosto se espera pouca chuva, é um mês que chove pouco, então muito provavelmente a gente pode terminar o mês de agosto com chuva acima da média na maioria das regiões. E embora a gente, né, tenha tido a outra semana que passou, bastante seca, sem chuva, com o predomínio de uma massa de ar mais seco, mas depois, quando mudou esse padrão agora essa semana, a gente tem um período mais prolongado dessa semana até parte da outra em que vai chover de forma mais frequente. Agora sim, no sentido assim que você me perguntou com relação a, né, a uma preocupação em termos de volume, pelo menos por enquanto não. O que pode acontecer é que associado a alguns temporais, como nós tivemos hoje, a gente tenha um acumulado bastante significativo de chuva em curto intervalo de tempo, e isso às vezes traz para algumas regiões alagamentos, né? E muitas vezes associado também a esses temporais vem com vento mais forte, com granizo, e aí acaba provocando alguns estragos, como nós tivemos hoje. Agora, isso é também comum, né? Na época, na verdade, dá para dizer assim, qualquer época do ano, no sul do Brasil, a gente tem ocorrência de temporais, né? Eles são muito mais frequentes e, por vezes, muito mais intensos até no período de primavera, mas nas outras estações do ano são comuns também. Eu sempre digo, Jussiana, que o que mais me assusta e me preocupa é a força, a velocidade do vento. Até sem querer abusar da sua bondade e da sua disposição, mas como é que funciona para que a IPAGRE receba essa informação das estações meteorológicas da velocidade do vento? Por exemplo, isso que aconteceu agora à tarde. Se não estiver errado, Tangará tem, né? Tangará tem uma estação lá que traz essas informações. Já dá para saber a que velocidade que esse vento atingiu esses municípios do meio-oeste? Ou como que vocês obtêm essas informações através da nossa IPAGRE Ciran, hein, Gissânia? Não, é realmente assim, né? Essas informações, elas são enviadas, né, pelas nossas estações automáticas. Então, a gente tem acesso a esse dado, sim, né? E eu não... Agora, como eu estava em casa agora e eu não cheguei a ter... Praticamente, eu vi a maior parte dos estragos a hora que você comentou aí, eu não cheguei a olhar quanto foi o vento ali, né? Mas provavelmente a gente teve ventos aí acima de 60, 80 quilômetros por hora, e muitas vezes a gente sabe aí que esse vento passa até de 100 quilômetros por hora, associado a alguns temporais. Não cheguei a ver para te dar essa informação agora. Foi em cima, nós também estávamos com uma programação para o início do programa e aí de repente vimos esses vídeos e nos assustamos com o estrago ocasionado no meio-oeste. Mas, Jussânia, obrigado como sempre pela sua atenção aqui com a NDTV, trazendo essas informações importantíssimas, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, né, Jussânia? Vejam que amanhã então sobe um pouco, aí domingo começa a baixar e já na próxima semana o inverno volta com tudo, para que as pessoas tenham pelo menos a informação, né, possam se precaver. Um ótimo fim de semana para você, muito obrigado, e a equipe depois entra em contato contigo ou vê se consegue descobrir a velocidade do vento lá no meio-oeste daí, tá bom? Tá bem, então, obrigada também. Uma boa noite para todos aí, um ótimo final de semana. Gilsânia Cruz, meteorologista da IPAGRE Ciran aqui de Santa Catarina, trazendo essas informações importantíssimas.